Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui neste canal, hoje com este cenário, estádio Santiago Bernabéu. Começa a chover aqui, frio e chuva nesse final de dia aqui na capital espanhola. Vou até fechar meu casaco, botar aqui, talvez eu tenha que botar o gol, não sabemos. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre a classificação do Real Madrid para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois do time vencer o Braga aqui neste estádio com direito a show dos atacantes brasileiros. Antes de mais nada, quem ainda não é inscrito aqui no canal, ajudem o canal a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostarem, comentários aqui embaixo. Bom, o Real Madrid venceu o Braga por 3-0 em uma partida que aconteceu de tudo no começo do jogo, tá? Já vou trazer pontos a pontos, mas primeiro de tudo, Kepa se lesionou no aquecimento e o Lunin teve que ir pro gol. Logo no começo da partida, pênalti pro Braga e o Lunin defendeu. A partir daí, Real Madrid no jogo. O primeiro tempo, é verdade que o Braga conseguiu criar alguma dificuldade para a defesa do Real Madrid, principalmente com seus pontas. O técnico do Braga resolveu não jogar com 9 de referência, e sim com muitos pontas, com muitos jogadores velozes para tentar aproveitar quando o Real Madrid estivesse com a bola, pressionando para tentar conseguir esse contra-ataque com velocidade, mas a verdade é que quase funcionou, mas acabou não funcionando. O pênalti que o Lucas Vázquez cometeu no jogador do Braga foi talvez a ocasião mais complicada para o time. Como eu disse, Lunin foi um dos destaques da partida, tendo que entrar de improviso com a lesão do Kepa e conseguindo fazer a defesa no pênalti, mas os dois grandes destaques do jogo apareceram na segunda parte. O primeiro gol do Real Madrid saiu, olha só, do substituto de Jude Bellingham na partida. O Bellingham não foi para o jogo, como a gente trouxe durante os últimos dias, ele tinha uma luxação no ombro esquerdo e o Ancelotti preferiu preservar o jogador para ele não se complicar mais, tomar uma pancada, ter uma caída e complicar a luxação no ombro. Então o Bellingham ficou no banco de reservas. Existia uma expectativa de que o Ancelotti pudesse mudar o esquema de jogo do Real Madrid. Nada disso, o 4-3-3 parece que não vai voltar. Ele manteve o 4-4-2 em rombo, ou 4-3-1-2, que a gente fala mais do que aqui na Espanha, eles falam 4-4-2 em rombo, com o Brahim sendo o substituto do Bellingham em campo, fazendo as funções do Bellingham. O primeiro tempo do Brahim realmente foi muito bom e foi dele o gol que abriu o placar para o Real Madrid. Impressionante mesmo, o Bellingham não estando em campo, o jogador que faz a função do Bellingham é o cara que marca o gol para o Real Madrid, incrível. Na segunda parte, já com o Braga muito mais cansado, a gente viu os dois brasileiros do Real Madrid brilharem. Rodrigo foi eleito o melhor jogador em campo, marcou um golaço, deu uma assistência. Vinícius Júnior deixou o dele também deu uma assistência. Foram os dois grandes nomes da partida em uma semana bem complicada para eles, porque ambos estavam sendo alvo de duras críticas por parte de algumas pessoas da imprensa da capital espanhola, no sentido da falta de gol, que eles não têm esse poder de fogo necessário para serem atacantes do Real Madrid. Nós estamos falando de dois jogadores que na temporada passada, o Vinícius Júnior contribuiu para mais de 40 gols do Real Madrid na temporada e o Rodrigo para quase 30 gols do Real Madrid na temporada. Eu cheguei a ler nessa semana em um jornal aqui da Espanha que Rodrigo e Vinícius não são decisivos. A última Liga dos Campeões que o Real Madrid conquistou, o Rodrigo marcou os 2 gols que colocou o Real Madrid na final da Champions e o Vinícius marcou o gol do título do Real Madrid. Então acho que às vezes as pessoas têm um pouco de memória curta. Eu entendo a exigência do Real Madrid, nesse time aqui não tem tempo. O atacante ele tem que marcar gol todo jogo, principalmente depois da passagem do Cristiano Ronaldo e depois do Benzema ter assumido essa postura, essa posição, né? Se espera que os atacantes do Real Madrid entreguem essa quantidade de gols absurda. E a gente está falando de dois jogadores que não são centroavantes, eles são pontas, eles se acostumaram a jogar com uma referência dentro da área, coisa que eles não têm agora. Então Vinícius e Rodrigo estão passando por um processo de adaptação no jogo deles também. E eu acho que o Carlo Ancelotti entende isso e por isso ele dá toda a confiança aos jogadores. Ele coloca os dois como titulares porque eles são os atacantes titulares desse Real Madrid. O jogo de hoje
mais do que a classificação do Real Madrid, foi muito importante em relação à confiança para esses dois jogadores. A gente viu como o Rodrigo foi abraçar o Ancelotti depois de marcar o gol, como o Vinícius Júnior é agradecido pela confiança que o Ancelotti sempre deu a ele. Então eu acho que é um jogo assim, eles não gostam da palavra zica, né? Mas é um jogo para tirar algumas coisas assim que eles escutaram nesta semana. Repito de novo, são dois jogadores que são muito jovens ainda, mas que já passaram por tanta coisa dentro do Real Madrid que eu acho que eles já entenderam a exigência que esse clube tem. E acho que também eles estão preparados para momentos como o que eles viveram essa semana, que vão se repetir. Depois do jogo eu conversei com o Ancelotti e ele disse, o Real Madrid é isso, se eles ficarem sem marcar outro jogo, de novo vai voltar a cobrança, porque essa cobrança ela sempre vai existir. O Real Madrid é um time onde só vale vencer, onde o atacante tem que fazer gol, o goleiro não pode tomar gol, o zagueiro não pode errar uma bola, é assim. E talvez seja por isso que o clube seja tão grande, tenha tantos títulos, enfim, talvez a parte do que a gente fala que é o DNA do Real Madrid, que é aquele de não desistir, de brigar por todas as bolas, de acreditar em ganhar o jogo até o final, essa exigência também é parte desse DNA do Real Madrid, né? Então, acho que foi um jogo importante para eles acreditarem neles mesmos e deixarem um pouquinho de lado o que eles vão sempre ter, que é a crítica por jogarem no Real Madrid. Assinaram contratos de longa duração com o clube, eles amam o Real Madrid, eles querem fazer coisas grandes aqui e passa também por aceitar que nos momentos ruins as críticas vão ser maiores que jogando em outros times, talvez passando pelo mesmo momento. Mas como eu dizia, jogo importante para Vinícius e o Rodrigo, gol e assistência para cada um. O Rodrigo foi eleito o melhor em campo, o Vini tinha sido o melhor em campo no jogo da ida contra o Braga e eles conseguiram fazer o time não sentir tanto a ausência de Jude Bellingham. E Brahim Dias, como eu disse, também foi um dos destaques, porque acabou também marcando o gol. E também um jogador que também estava precisando de confiança e teve essa confiança no dia de hoje. Um jogo que faz com que Vinícius e Rodrigo se transformem dos dois brasileiros com mais gols com a camisa do Real Madrid na Liga dos Campeões, 17 gols cada um. Eles passaram o Roberto Carlos, que ficou com 16, e agora eles sobem um degrau também na briga para estar entre os maiores artilheiros da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, não só brasileiros. O jogador de número 10 nessa lista dos maiores artilheiros do Real Madrid na Champions é o Pirri, com 18 gols. Então eles estão a um gol de igualar esse número 10 da lista. Depois tem Morientes com 19 e assim vai. Então eles assinaram contratos, como eu dizia, de longa duração. E provavelmente a gente vai ver o Vinícius e o Rodrigo subindo essas escadinhas dentro do Real Madrid. Bom, Real Madrid conseguiu a vitória, 100% na Liga dos Campeões, classificação para as oitavas de final da Champions. O Real Madrid, desde que a Champions é Champions, desde que a fase de grupos existe, em todas elas conseguiu classificação para as oitavas de final. Nunca na história o Real Madrid foi eliminado na fase de grupos, como na próxima temporada não teremos mais fase de grupos da Champions, é o único clube que conseguiu isso. Tem mais 2 jogos da fase de grupos pela frente, Napoli aqui no estádio Santiago Bernabéu e União Berlim jogando fora de casa. Vamos ver como é que o Ancelotti vai lidar com estes jogos, mas a gente sabe que os jogadores do Real Madrid gostam muito de jogar essa competição, então talvez não vale tanto em termos de classificação, mas eles vão querer continuar somando jogos, somando gols, somando assistências e somando importância dentro da Liga dos Campeões. Real Madrid classificado para as oitavas de final da Champions. A Real Sociedade também tá lá. Mas enfim, vou tentar amanhã fazer um vídeo para falar sobre os outros espanhóis e a situação deles na Champions. Esse vídeo era para falar mesmo sobre o que a gente viveu aqui no estádio Santiago Bernabéu, essa vitória do Real Madrid 3-0 para cima do Braga e a classificação do time de Carlo Ancelotti para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e os comentários aqui embaixo. Um beijo para vocês!